Você está escutando Lendas Noturnas. Lendas Noturnas. Essa lenda se passou há muito tempo, em uma época em que as árvores da floresta amazônica eram ainda mais densas e misteriosas. E ali surgiu uma lenda que seria contada de geração em geração. Uma lenda em que uma guerreira se tornou um mito das águas. Em uma aldeia isolada no coração da floresta amazônica, vivia uma jovem índia chamada Yara. Ela era a filha mais bela do pajé, mas a sua beleza não tinha comparação com a sua força e destreza como caçadora. Ela não era filha única, ela tinha outros irmãos. Não se sabe ao certo quantos eram, mas entre todos eles, ela era a que mais se destacava nas habilidades de caça. Quando Yara atingiu a idade de se casar, a notícia de sua beleza e a sua habilidade como caçadora já havia se espalhado por toda a floresta. Então, não foram apenas os jovens da sua própria aldeia que vieram pedir a sua mão, mas rapazes de várias aldeias distantes, atraídos pelos rumores de suas caçadas e de sua beleza, viajaram até a sua aldeia para pedir a sua mão. No entanto, a cada um deles, Yara oferecia uma recusa. Ela sabia que o casamento significaria abandonar a sua vida como caçadora, pois certamente o seu futuro marido exigiria que ela assumisse as funções tradicionais de esposa. Ela deveria deixar de lado as armas e a caça. Porém, Yara não estava disposta a sacrificar isso. Mas apesar da sua recusa em casar, ela era muito respeitada por toda a sua aldeia. Ela era extremamente habilidosa com o arco e a sua capacidade de rastrear e caçar animais selvagens era incomparável. O seu pai frequentemente a elogiava e os outros membros da aldeia sempre celebravam as suas conquistas. No entanto, com o tempo esses elogios começaram a despertar um sentimento sombrio em alguns membros dessa aldeia. A inveja começou a crescer nos corações dos seus próprios irmãos. Eles não podiam suportar que a sua irmã mais nova, sendo uma mulher, era tão superior a eles nas atividades que tradicionalmente eram consideradas responsabilidades masculinas. O tempo passou e com ele mais pretendentes vieram, mas Yara continuava recusando. Ela se dedicava ainda mais à caça e a cada dia conseguia trazer para a aldeia presas maiores e impressionantes. Enquanto isso, os seus próprios irmãos estavam frustrados com as suas próprias falhas e humilhados pelas constantes comparações com Yara. E eles deixaram que o ódio se instalasse em seus corações. A inveja transformou-se em rancor e o rancor em um desejo ardente de vingança. Mas em uma noite após uma exaustiva caçada, Yara retornou à aldeia, carregando nas costas o corpo de uma onça, uma conquista rara e grandiosa. Era considerado um dos animais mais temidos e respeitados da floresta. Caçar uma onça era um feito raro e extremamente perigoso, algo que poucos guerreiros se atreviam a tentar sozinhos devido ao risco.
A aldeia inteira se reuniu para admirar sua conquista, e eles celebraram a noite toda com cânticos, danças e um banquete em sua homenagem. Enquanto todos comemoravam, os seus irmãos, consumidos pela inveja e mais uma vez pelaquela humilhação, viram naquele feito uma afronta à sua própria masculinidade e ao seu orgulho. O ódio que sentiram por Yara só cresceu ainda mais aquela noite, pela vergonha de serem superados pela sua própria irmã, que realizava com facilidade aquilo que eles mal conseguiam. Para eles, a presença de Yara e as suas vitórias era uma constante lembrança da sua inferioridade, e eles decidiram que era hora de pôr um fim àquela humilhação. O plano foi arquitetado naquela mesma noite. Em segredo, eles esperariam o final da comemoração, e quando todos estivessem cansados e Yara finalmente fosse repousar em sua cabana, eles colocariam um fim com a sua vida. Com as festividades terminadas, a aldeia mergulhou no silêncio da madrugada. Os irmãos de Yara aproximaram furtivamente de sua cabana. Eles esperaram pacientemente que o cansaço da caçada e daquela celebração fizesse que Yara adormecesse profundamente. Quando seus irmãos avançaram para atacá-la, ela imediatamente se despertou e reagiu com a mesma habilidade e a ferocidade que ela usava para caçar um animal. Em um combate rápido e letal, ela lutou pela sua própria vida e, mais uma vez, Yara saiu vitoriosa. Porém, quando ela foi reconhecer quem eram os seus supostos assassinos, ela percebeu uma coisa. Yara tinha acabado de matar os seus próprios irmãos. Desesperada e consciente da ira do seu pai e da sua aldeia, ela resolveu fugir para o coração da mata. Ela sabia que ninguém acreditaria em sua versão e que seria condenada à morte pelo seu ato. A floresta agora era uma das suas aliadas e também se tornou o seu refúgio aquela noite. Quando o pajé soube da morte dos seus filhos, uma tristeza profunda tomou conta dele. Enquanto ele lamentava sobre os corpos dos seus filhos, ele percebeu que ainda havia um que respirava, embora de maneira fraca e entrecortada. Com desespero, ele se inclinou sobre ele e implorou para saber quem havia cometido tamanha atrocidade. Aquele jovem, com as últimas forças que lhe restavam, pronunciou apenas uma palavra antes de sucumbir à morte. Yara. O coração daquele pai foi tomado por uma dor profunda e um sentimento de traição surgiu imediatamente. A ideia que a sua própria filha, aquela de quem ele tanto se orgulhava, pudesse ser a responsável pela morte dos seus filhos, era inimaginável. Com o nome de Yara ecoando em sua mente, ele ordenou uma coisa que nunca imaginou que ordenaria. Ele ordenou uma busca implacável por toda a floresta para encontrar sua filha. Cada passo que ele dava naquela densa vegetação aumentou o seu arrependimento por ter dado tanta liberdade à sua filha. Yara tentava correr, mas os sons dos guerreiros se aproximando ecoavam entre as árvores, e logo o seu pai surgiu na sua frente. O olhar que ele deu para Yara, o olhar que ele lhe deu, era um misto de fúria e tristeza profunda. Yara, com os olhos cheios de lágrimas, tentou explicar, mas o seu pai, tomado pela dor, não queria saber
das suas explicações e nem do motivo que a levou a matar os seus irmãos. Ele sabia que naquele momento ele não era mais o pai dela, mas sim o líder da aldeia, e isso significava que ele deveria julgar a sua própria filha. Então ele deu uma ordem que nunca imaginou que daria a um dos seus filhos. Yara deveria ser capturada e morta. Os guerreiros, embora relutantes, obedeceram. Eles amarraram as suas mãos e as suas pernas e a arrastaram até um encontro das águas do Rio Negro e Solimões. O pajé, lutando contra as lágrimas, fez uma breve oração aos espíritos da floresta e pediu que perdoasse a sua filha por aquele ato que ela cometeu. Antes de dar a ordem final, com o último olhar, ele não conseguia esconder a dor dos seus olhos e mandou que Yara fosse lançada nas águas escuras daquele rio aquela noite. O impacto do seu corpo jogado sobre a água surgiu em um segundo. Amarrada e sem forças, ela sentia a água gelada envolvendo o seu corpo, enquanto afundava lentamente. A última visão que ela teve foi do brilho da lua antes de ser consumida pela escuridão. Ela fechou os seus olhos e entregou-se ao seu trágico destino. Movida pela compaixão, a deusa Jaci observava tudo de longe e decidiu intervir no destino da jovem índia, Yara. Ela ordenou que os peixes trouxessem o seu corpo de volta à superfície. Jaci não queria que Yara se juntasse a ela no céu, como ela fez com as outras jovens, que foram transformadas em estrelas, mas sim que o seu destino fosse ligado nas águas que tiraram sua vida. E sobre a luz suave da lua, Jaci usou seus poderes para transformá-la em uma entidade diferente, algo que se unisse à natureza, mas que não pertencesse ao mundo dos mortais. As cordas que antes prendiam as mãos e as pernas de Yara se desvaneceram, e as suas pernas começaram a se transformar em uma longa e brilhante cauda de peixe, coberta por escamas que refletiam o brilho da lua. Os seus cabelos escuros flutuaram ao seu redor como algas na correnteza, e os seus olhos agora passaram a refletir a profundidade do rio. Yara havia se transformado em uma sereia. A jovem guerreira agora era parte das águas, uma criatura encantadora e perigosa. Embora já se tivesse dado a Yara uma nova forma e uma nova oportunidade de vida, aquela transformação não apagou a dor e o ressentimento que ela carregava em seu coração. A traição dos seus irmãos, a perseguição implacável do seu pai e o desprezo daqueles que ela havia protegido e amado tanto, deixaram somente cicatrizes profundas. Com essa nova vida, Yara se afastou dos humanos, mas ela não apagou a sua conexão com eles. Sentindo a dor que lhe foi infligida, ela passou a nutrir um desejo de vingança contra os homens. O seu canto, que era doce e irresistível, passou a atrair aqueles que navegavam ou pescavam nos rios. A sua beleza, que um dia foi admirada, agora era usada para seduzir os homens, levando-os a mergulharem nas águas profundas em que ela habitava. E eles
se perdiam para sempre. E assim, foi uma forma que ela encontrou de se vingar do que lhe fizeram. A sua lenda se espalhou pelas margens dos rios, e os homens passaram a temer o seu encontro, sabendo que a sua beleza era acompanhada de uma fúria mortal. E que por algum motivo, só eu conseguia vê-la.